Pronto. Então vamos lá, pessoal. Eu vou continuar compartilhando com vocês aqui o nosso slide de osteologia. Vou botar aqui no modo apresentação. E vamos seguir, então, com o nosso assunto aqui relacionado com os ossos. Gente, só para deixar avisado, não sei se vocês já viram, mas eu já coloquei lá no AVA as aulas gravadas, já estão com o link lá, e coloquei o material também. Então já tem a apostila lá, que eu já tinha mandado para o e-mail de vocês. Tem a aula de osteologia, que é essa daqui, e tem a aula de artrologia, que é a próxima. Tá? Até o final dessa semana eu devo ter conseguido atualizar já com praticamente o conteúdo todo, com os slides e as listas também. Tá? Bom, então a gente estava vendo na última aula, pessoal, a parte da histologia, a parte da histologia do tecido ósseo, né? Vimos então como que as células do tecido ósseo se organizam, como que a matriz óssea é secretada, a organização dos osteoblastos, que depois se transformam em osteócitos, né? E como que os vasos aqui se distribuem, né, em canais de Volkmann, que são esses horizontais aqui, e os canais de Harvers, que são esses verticais, que vão nutrir aqui a matriz óssea, tá bom? Então, é isso daqui, então, que ocorre na organização do tecido ósseo, tá? Aí a gente segue agora para ver alguns componentes dos ossos, né, que são importantes aqui a gente conhecer. Eu coloquei como exemplo aqui para vocês um osso longo, tá? No caso aqui é um fêmur. Então a gente vai usar o fêmur como exemplo, mas isso daqui se aplica a qualquer osso longo. Os ossos planos e os outros tipos de ossos que a gente for ver um pouco mais para frente tem uma estrutura um pouco diferente, a forma deles é diferente, mas não foge muito desse padrão de organização aqui não. Tá? Então vamos lá. Pessoal, no osso nós vamos encontrar dois tipos de organização tecidual, dois tipos de nível de mineralização da matriz óssea. Então a gente vai encontrar a substância compacta e a substância esponjosa. O jeito que essas duas substâncias aqui se organizam no osso, tá? É bem característico, é bem distinto e a função das duas fica bem explícita quando a gente nota como que elas se organizam nos ossos, tá bom? Então, olha só. Então, aqui, esse é um osso longo, é um fêmur, como eu disse, né? E a gente vê que esse fêmur aqui no esquema, ó, ele tá cortado. Ele tá com um corte transversal aqui, ó. Tá? Ele tá cortado transversalmente. Então, a gente vê aqui, ó, já consegue observar que o corpo desse osso, né, é um cilindro, né? A gente vê que é um cilindro com uma cavidade dentro. É um cilindro que tem uma cavidade, com um espaço dentro. Tá? E nessa parte aqui mais proximal, tá? Já estou usando a linguagem anatômica aí com vocês. Qualquer coisa, se vocês não entenderem, vocês me avisem que eu explico de novo, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho então um corte então longitudinal aqui, tá? Nessa parte mais proximal do osso, onde a gente consegue ver também, ó, a cavidade que tem dentro do cilindro aqui do corpo do osso. E mais proximalmente ainda, aqui ó, nessa extremidade, a gente vê que a organização já é mais porosa, tá? Que eu não tenho mais um espaço aqui e que eu tenho uma substância aqui mais porosa.
Olha só. Até aqui, alguma dúvida, alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo certo? Tá. Então, olha só. Eu vou pegar para vocês verem um fêmur que eu tenho aqui em casa. Só um minutinho para eu mostrar para vocês isso daqui no osso mesmo. Peraí. Deixa eu tirar aqui o efeito que eu coloquei de fundo na tela, porque aí ele não fica desaparecendo. Pronto. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então esse daqui é um fêmur, gente. Tá? É um fêmur de equino. Tá? É um fêmur de verdade mesmo, não é modelo, é um fêmur de equino. Né? Então a gente vê aqui que é um osso longo, bem característico, né? Ó, tá? Olha lá. Deixa eu admitir aqui, pessoal. Então esse daqui é um osso longo bem característico. A gente vê o seguinte, ó. Esse fêmur aqui... Opa, deixa eu admitir. O pessoal tá chegando. Olha lá, ó. Então, gente, ó, como eu estava mostrando ali no esquema, o osso longo, ele tem algumas regiões, deixa eu chegar aqui um pouquinho para trás, para vocês poderem ver no vídeo. Ó, tá? Então, o osso longo, ele tem algumas regiões. Ó. Essa região aqui central, onde eu estou segurando, que é o corpo do osso, que a gente chama, tá? Que é a diáfise do osso, o corpo dele. Tá? Então, essa é a diáfise. E essas duas extremidades aqui, ó, onde eu tô com uma mão em cada uma, que são as epífises. Opa, chegou gente. Que essas aqui, então, são as epífises do osso, são as duas extremidades dele, ó. Tá bom? Tá certo. Essa região aqui, que é a diáfise do osso longo, o corpo dele, nós temos mais substância compacta. A gente viu ali no esquema que o corpo do osso, ele é um cilindro, né? Deixa eu até parar de compartilhar, que eu acho que eu fico maior, talvez, aí na câmera de vocês, com o fêmur aqui, ó. Então, essa região a gente tem mais substância compacta. Se eu bater aqui perto do microfone nele aqui, ó, vocês vão ouvir, ó. Ele é bem rígido, ó. Bastante. Então, essa região aqui a gente tem mais substância compacta, mas deu para ver ali no desenho da aula que ele é um cilindro com uma cavidade dentro. Nessa cavidade, que a gente chama de cavidade medular, que fica aqui dentro da diáfise, nós temos a medula óssea vermelha, que é responsável pela produção de novas células sanguíneas. Então, ela é que faz a renovação das células sanguíneas. E a medula óssea amarela, que depois a gente discute melhor ali o que é, tá bom? O mais importante é a vermelha, certo? E aqui, pessoal, nas duas extremidades, tá, que a gente chama de epífises, repetindo, nós temos maior concentração de substância esponjosa, que é a outra listada ali. A substância esponjosa, ela tem uma densidade bem menor do que a da compacta. A compacta serve para dar essa estrutura do osso aqui, essa rigidez dele. Tá? A rigidez do osso, a resistência dele de ser rígido, né, e de ser ali um meio de sustentação para o corpo. Então ele tem que ter essa rigidez.
A substância esponjosa, que fica aqui nas extremidades, nas epífises, na epífise proximal e na epífise distal, ela serve para amortecer, tá? Para amortecer os impactos que o osso sofre. Tá? Então, por enquanto aqui, eu vou deixar o fêmur, tá? E vou continuar a aula ali no slide para a gente entender mais uns conceitos. Depois eu pego ele de novo para a gente ver aqui. Tá? Então, eu vou deixar ele aqui, quietinho, e vou continuar ali. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Mesmo aquela hora que eu me afastei um pouco com o fêmur ali, deu para me ouvir, né? Sim, professora. Tá, obrigada. Então aqui, pessoal, ó, deixa eu voltar a compartilhar com vocês o slide. Aí aqui, olha só. Então, como eu tinha dito, ó, substância compacta aqui na diáfise, ó, essa região toda aqui que a gente chama de corpo do osso, ó, a diáfise dele, ó, tá? Então, vocês veem como que essa parede aqui do cilindro, essa parede da diáfise, ela é rígida aqui, ela é bem densa, ela é compacta mesmo. E aqui dentro, a gente tem a cavidade medular. Nesse desenho aqui, a medula óssea, tanto a vermelha quanto a amarela, não estão representadas, nenhuma das duas, tá? Então não tem representação das duas aqui. A cavidade medular está vazia aqui, demonstrando os vasos de propósito do esquema mesmo. Mas isso aqui é tudo preenchido, tá, gente? No osso aí de verdade, né, no animal vivo, isso daqui é tudo preenchido. Tá preenchido por um tecido amolecido, avermelhado, que é o que a gente chama de tutano. Né? O tutano, o famoso tutano, é a medula óssea que a gente tira do osso aqui na cavidade. Tá? E aqui, ó, nas epífises, né, a gente vê aqui bem ilustrado, a gente tem maior concentração de substância esponjosa, então. Aí, pessoal, como eu estava dizendo, a substância esponjosa serve, então, para o amortecimento de impacto. Amortecimento de impacto que esse osso sofre aqui, ó, tá? Durante a movimentação do animal, num galope, ou então num salto, na hora dele... Imagina um cavalo de salto, tá? Um cavalo de salto na hora que ele está descendo ali do obstáculo. Né? Ele salta para poder passar por cima do obstáculo, né? Na hora que ele está descendo ali, quase que aterrissando, né? Com os dois membros torácicos estendidos, o impacto que o animal sofre, né? Que os ossos dele sofrem. Então, essa substância esponjosa que serve como um amortecedor mesmo. Ela tem uma certa deformidade. É que nem uma esponja de cozinha. Quando você pega a esponja de cozinha e amassa ela toda na sua mão, ela se deforma, né? Porque você imprime uma força sobre ela, mas depois que você solta, ela volta para a forma dela original. Né? Então a gente chama isso de deformidade. A substância esponjosa tem uma deformidade que a compacta não tem. Tá? Então vocês veem que a esponjosa, ela fica nas extremidades justamente porque elas, as epífises, é que sofrem um impacto aí maior e devem se deformar para que o osso não rache todo, né? Porque se ele fosse todo de substância compacta, no primeiro impacto, na primeira queda, né, de força, aqui, de peso que ele sofresse, ele ia rachar todo. Tá? Porque a substância compacta, ela é dura, ela tem resistência, mas ela não tem deformidade. Então ela ia rachar toda.
Tá? Então, vocês veem que a natureza realmente é muito perfeita, né? E que as substâncias estão aqui no lugar certo, na todas as horas certas aí possíveis. Tá bom? Dúvida? Por enquanto, não. Obrigada. Certo, vamos seguir então. Aí aqui, pessoal, seguinte. Vamos falar dos forames nutrícios. O osso, né, assim, a gente pode pensar até de forma bem ingênua, leiga mesmo, quando a gente ainda não começou a estudá-los, né, que os ossos, por serem rígidos, esbranquiçados, né, por eles ficarem ali por muito tempo ainda, depois que o animal morre, eles são os últimos, né, a se decomporem, né, na verdade eles viram pó, que a matriz, né, é mineralizada e tudo. Então a gente tem uma ideia, às vezes, de que o osso não é um tecido vivo, mas a gente já viu na última aula que ele é constituído por células ali ativas, metabolicamente ativas, que ele é vascularizado, né? Então, ele é um órgão, o osso é um órgão, tá? Um órgão que está em pleno metabolismo. Então, para que ele se mantenha, ele precisa de nutrientes, né? E como que esses nutrientes chegam, então, ao osso? Por algum vaso, né? São os vasos ali que trazem os nutrientes para os ossos, né? Então, para que esse vaso tenha acesso à rigidez aqui do osso, a essa estrutura rígida do osso, ele tem que ter uma abertura para passar, né? Porque o vaso é uma estrutura mole. Então, para que ele possa chegar até o tecido do osso a nível microscópico, eu preciso ter passagens para os vasos. Essa passagem aqui, peraí, essa passagem aqui que a gente está vendo, ó, por onde essa artéria nutrícia aqui está entrando, tá? A gente chama de forame nutrício. Então, assim, os ossos possuem essas aberturas para que eles possam permitir que os vasos cheguem até o tecido deles. Tá? Então, já fica esse conceito para vocês, tá? Toda abertura no osso que permite a passagem de estruturas moles, como vasos e nervos, né? Principalmente vasos e nervos, tá? É um forame. Então, forame, né? é uma estrutura anatômica que permite essa passagem. Se for para um vaso nutrício do osso, é um forame nutrício. Então, eu vou parar de compartilhar aqui de novo e vou para o fêmur. Olha aqui, ó. De novo ele está aqui na minha mão, ó. Eu vou aproximar ele bem da câmera para vocês poderem ver o forame aqui, ó. O forame nutrício dele. Ó, bem pertinho que eu aproximei aqui, ó. Tá dando para ver? Tá sim. Olha lá, tá vendo? Esse cavalo aqui era um cavalo bem grande, né? Ó. Então, os ossos dele realmente são enormes. Então, o forame ó, é proporcional. Ó. Vocês veem assim, perto do meu dedo, como que o forame é bem considerável, ela é bem grande. Então, permitia a passagem de um vaso bem calibroso aqui, também um fêmur desse tamanho, né? Tá? Precisa de um vaso aí bem grande para poder nutri-lo, ó. Esse aqui que eu mostrei para vocês, gente, não é o único forame nutrício que tem no osso, não, tá? Esse que tem na diáfise, vocês viram que é na diáfise, né? Ó, é no corpo dele, igual ali no do desenho, tá? Esse forame aí é o maior do osso, é o maior forame nutrício, mas ele tem alguns também aqui na região da epífise, ó. Se eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem observar aqui, ó. Estão vendo? Tem vários menorzinhos, ó. Menorzinhos. Então ele não tem um só forame, o osso é cheio para poder chegar os Bastante, vasos, nervos. isso, bastante vaso, isso. Assim, o maior é aquele que eu mostrei, esse daqui. O da diáfise é o maior. O da diáfise, sempre aqui, ó. Peraí. Deixa eu Tá. mostrar de novo. Esse daqui é o maior que ele tem, ó. Tá vendo?
Porque por aqui chega uma artéria que se distribui lá dentro da cavidade medular, igual está no desenho lá, vou mostrar de novo. Ela entra aqui, como lá dentro é oco, né? Não é oco, né? Mas lá dentro é mole. Tem uma estrutura mole que é a medula óssea. Então, lá dentro ela pode se distribuir à vontade. Então, ela chega aqui e começa a se ramificar lá dentro da cavidade. Ah, tá. Aí ela vai se ramificando por dentro, né? Isso, ela vai se ramificando bem lá por dentro. Ela até chega nas epífises. Só que nas epífises, por vezes, não é suficiente para ela poder nutrir. Aí nas epífises tem uns menores aqui para chegar em outros vasos. Foi daqueles que eu mostrei. Ah, tá. Tá? Uhum. Tá, obrigada. Nada. Deixa eu voltar a compartilhar o slide. Foi. Aí aqui, ó, que eu tava falando. Olha aqui, a artéria, ó. Ela chega aqui, ó. Aí a figura deixou aqui a diáfise meio transparente, né? Só de propósito, para poder mostrar como que ela se ramifica lá dentro, ó. A artéria nutrícia. Aí ela dá um ramo proximal e um ramo distal, ó. Só que, por vezes, ela não é suficiente para nutrir as epífises, aí chegam outros vasinhos menores aqui por aqueles outros forames, tá? Que eu mostrei. Então, é isso aqui, tá? Pessoal, os ossos em si, tá? O tecido ósseo em si, não é inervado, tá? Não chega nervo aqui dentro do tecido ósseo. Vaso chega muito. Sangue chega bastante para ele. Mas aqui dentro não tem inervação. Tá? Ah, Gabriela, mas eu já quebrei um osso uma vez e doeu pra caramba. Como é que não tem nervo aqui dentro? Não tem. Tá? Mas existe uma película que recobre aqui, ó, tá? Essa região da diáfise e um pouquinho também da metáfise, que é essa região intermediária que a gente ainda vai conversar sobre elas, tá? Ainda não falei de propósito mesmo sobre as metáfises. Tá? Então, chega uma película aqui, ó, que recobre a diáfise e um pouco das metáfises também do osso, que a gente chama de periósteo. Então, o periósteo, aqui no desenho esquemático, né, ele está sendo destacado aqui, como se fosse uma... quem já... ossinho de galinha, né, na hora que você passa o dente ali nele, sai uma pelinha. Tá? Aquela pelinha, entre aspas, né, porque não tem nada a ver, não é pelinha, é o periósteo. Tá? Estou falando assim de forma leiga mesmo, para a gente poder associar. Então, o periósteo é onde nós temos a inervação. Aí sim, o periósteo é muito inervado. Então, quando você quebra um osso, o animal fratura um osso, né? A fratura rasga o periósteo. A substância compacta, enfim, tá? Ela vai rasgar o periósteo. Por isso que dói. Tá? Por isso que dói. Não é o osso, não. É o periósteo. Tá? E o periósteo também, gente, é que conduz os vasos até os forames nutrícios. Então, os vasos, essa artéria nutrícia, por exemplo, ela vem aqui, cola no periósteo, se adere a ele para depois conseguir penetrar aqui no forame nutrício. Tá? Então, o periósteo também é muito vascularizado, ele chega até a ser vermelho. No osso in natura, eu acho que eu cheguei a comentar isso na última aula. No osso in natura, ele é bem avermelhado. Tá? E olha aqui, pessoas, dentro da cavidade medular, né? Então, dentro da cavidade medular, nós temos também uma outra película mais fininha ainda,
que recobre a cavidade, a parede da cavidade aqui por dentro, que nós chamamos de endócio. Ah, esse é o endócio. Então, ele recobre a cavidade medular, a parede dela, né? Protegendo, na verdade, a medula óssea que está aqui dentro, para que a medula óssea não fique encostando no osso. É como se fosse um saquinho protetor para a medula óssea, tá? Então, esse é o endócio. Tanto o periósteo quanto o endócio, gente, são de tecido conjuntivo. O periósteo a gente não pode esquecer também, que a gente viu nesse slide aqui, ó, né, que ele tem 2 folhetos. Esse folheto externo aqui, né, onde nós temos esse tecido conjuntivo, e esse folheto interno, que é o folheto germinativo. É aquele folheto onde nós temos os osteoblastos, que ficam ali na reserva, caso ocorra alguma fratura. Né? Se ocorrer alguma fratura, eles rapidamente são mobilizados para poder reconstruir aquela matriz que foi lesionada. Então é isso, gente. Aí falando da medula óssea vermelha e da medula óssea amarela. Da medula óssea vermelha eu já falei. É um tecido que fica aqui dentro, que a gente chama de tutano, né? Então é um tecido hematopoético. Ah, Gabriela, não entendi a palavra. A gente vai falar de novo mais para frente, na função dos ossos. Então é esse tecido aqui que realiza a hematopoiese. O que é uma poiese? Produção de novas células. Tá? Hemato, sangue. Então, produção de novas células sanguíneas. Então, a medula óssea vermelha tem essa função. É ela que fica produzindo novas hemácias, novos leucócitos, né? A maioria dos leucócitos, tem alguns que não são ela que produz, né? Como os linfócitos T, que são o timo que produz, né? Então, tem algumas linhagens aí que não são produzidas pela óssea vermelha, mas a maioria é. Tá? E a medula óssea amarela, o que é isso? Né, que eu falei que eu ia explicar agora. Olha só. Então, como eu tinha dito, a medula óssea vermelha fica aqui, né? Ó, dentro da cavidade. Né? Então, ela está aqui dentro da cavidade, legal. Dentro da cavidade medular. Está aqui dentro. Quando o animal é jovem, muito jovem, tá? Ele tem uma enorme quantidade de medula óssea vermelha, muita quantidade. Porém, conforme esse animal vai envelhecendo, essa medula óssea aqui, medula óssea vermelha, ela vai morrendo. Aí vai sendo substituída por tecido adiposo, gordura. Tá? Por tecido adiposo aqui, ó. Esse tecido adiposo, que substitui a medula óssea vermelha, a gente chama de medula óssea amarela. Então, a amarela nada mais é do que gordura, tá, gente? Quanto mais idoso o animal, mais medula óssea amarela ele vai ter. Tá? Quanto mais jovem, menos ele tem. Isso daqui é normal, é fisiológico, é um envelhecimento tecidual normal. Tá? Qualquer dúvida, fala aí, pessoas. Tá? Em relação aos vasos e nervos, eu já falei bem. E agora eu vou comentar com vocês a respeito das metáfises, que eu falei que a gente ia debater um pouquinho sobre elas. Olha só, pessoas. Professora, só um minuto. Você pode falar. repetir, porque eu saí e voltei? Você pode repetir qual é a função da medula óssea amarela? A amarela, querida, ela não tem função, não. Ela só tá ali para preencher o espaço da vermelha que morreu. Ah, sim. Ela é gordura, é só tecido adiposo.
Ela não tem, ela não produz célula sanguínea igual a vermelha, não. Ela só é porque o tecido adiposo, ele é um tipo de tecido conjuntivo. Uhum. Quando você tem morte de algum tecido funcional, aquele espaço onde o tecido funcional fica vazio. As células morrem, entram em apoptose, né, e aquilo ali fica vazio, aquele espaço. Sempre vai ter algum tipo de tecido conjuntivo que vai para ali para tampar aquele espaço, para preencher aquele espaço. No caso aqui é o tecido adiposo. Aí esse tecido adiposo é nomeado como medula óssea amarela. Tá, obrigada, Ceci. Nada, nada. Mas, hein, pessoas, vamos falar então a respeito da metáfise. Então, vamos lá, metáfise. Aí, como vocês podem olhar aqui, pessoal, no desenho, entre as epífises proximal e distal e a diáfise, que é o corpo do osso, nós temos essa região intermediária aqui, ó. As duas, né? Uma proximal e uma distal também. Então, a gente tem as duas metáfises. A metáfise é uma região intermediária mesmo. Vocês veem que nela aqui a gente tem substância esponjosa, característica da epífise, mas a gente já começa a ter a compacta, que é a característica da diáfise. Então ela é uma região intermediária mesmo. Mas tem uma outra consideração a respeito delas que é mais importante do que isso, tá? Seguinte, gente, quando o osso se forma, a gente vai falar melhor disso mais para frente, no final da aula. Mas só para vocês terem uma ideia, quando o osso está se formando, gente, só um momentinho, rapidinho aqui. Deixa eu só abrir o portão ali para minha mãe, que ela tá sem chave, só um minutinho, peraí. Voltei, gente. Pronto. Então, povo, quando o osso está se formando, pensa num embrião que já virou feto. Ele já está ali na fase fetal dele, já está todo formadinho, tá? Só está crescendo um pouco mais. Então, o osso, quando começa a se moldar, ele é assim, ó. Tá? Então, ele é um molde. Isso daqui que eu estou desenhando de azul, tá? É um molde de cartilagem. Cartilagem pura. Ele ainda não é ossificado. Conforme o feto vai crescendo, né, a gente vai tendo uma ossificação desse molde. Ele vai sendo colonizado, tá, por osteoblastos e tudo, e isso daqui vai sendo ossificado, vai ficando rígido. Então, essa cartilagem aqui, esse molde, vai sendo transformado em osso aos poucos. Isso daqui demora bastante. Então, olha só, eu vou ter essa região aqui, central dele, que é o corpo, né, a diáfise, ossificada.
tá? E essas duas extremidades aqui também, que são as epífises, também ossificadas. Tá? Só que menos, porque isso daqui é substância esponjosa, né? Então, isso aqui é substância esponjosa, vou até representar aqui bem brevemente, ó. Aí eu quero que vocês notem o seguinte, ó. Essa região aqui, que é a metáfise, não foi ossificada. E o animal nasce assim, com os ossos nesse estado. Então, quando ele nasce, ele tem essas regiões aqui, as metáfises, sem ossificar. Então, a gente chama essa região aqui, ó, as duas, ó, de linha de crescimento. Linha de crescimento. Por que isso daqui, por que o animal nasce assim, gente? Pô, ele vai primeiro que ele vai passar pelo canal do parto. Se ele não tivesse essas linhas de crescimento aqui cartilaginosas, né, o osso com uma maior deformidade, na hora que ele passasse pelo canal do parto, ele ia se quebrar todo, né? E outra coisa, ele ainda vai crescer e muito. Ele ainda vai crescer muito. Se a gente pensar num filhote de cavalo, num potrinho, ele nasce ali com uns 40, 50 quilos. Adulto, ele pesa 600, 700. Dependendo da raça, né? Ele pesa isso daí. Então, ele vai crescer muito ainda. Então, essas linhas de crescimento aqui, elas ainda vão sofrer uma ossificação de forma que o osso possa se expandir, tanto para cima, proximalmente, né, quanto para baixo, distalmente. Então, ainda vai crescer ainda para as extremidades aqui, ó. E essa linha cartilaginosa permite que ele tenha esse crescimento depois que o animal nasceu. Tá? Professora, Oi, querida, fala. pergunta meio boba, só para tentar entender. Não, pode falar. Então, é por isso que quando tem um potro, um bezerro, nasce, ele fica nas primeiras horas meio bambo. Eu sei que assim, não sabe andar, né? Tá aprendendo, tá. Mas pode ser por isso também, por ter essa linha de crescimento não tá ossificada, ser mais cartilagem, que ele não tem tanta firmeza ainda. Ou não, é só porque ele tá aprendendo a andar mesmo. Não, na verdade, não são os ossos dele que não tem firmeza, porque assim, pro peso dele, tá tudo bem. Os ossos estarem assim. Ele é levinho. Para os ossos meio gelatinosos ainda, meio cartilaginosos naquelas regiões, eles aguentam bem com o peso dele. Não aguentariam um animal adulto, mas no animal jovem, eles aguentam bem. O que ele ainda está maturando ali, melhorando, é o sistema nervoso dele para poder coordenar os músculos, para ele poder ficar em pé, e a própria musculatura que ainda está como se fosse assim, alongando. Ah, né? Tá. Para ele poder se manter em pé. Nesse caso aí dele ficar bambo e tudo, é porque ele ainda está aprendendo mesmo e criando rigidez muscular e até mesmo aí melhorando as vias nervosas para ele poder se manter em pé. A parte locomotora, né? Tá. É isso, exatamente. No caso ali, o problema não é nem problema, né? A interferência ali não é dos ossos não estarem ossificados, não. Até porque, assim, ele só vai terminar de ossificar, ele só vai ter uma ossificação completa mesmo, boi, que você está falando, né? Bezerro, com uns 3 anos e meio, 4 anos de idade. Caramba! É. Nossa, demora. Demora bem, porque até ele terminar de crescer e o osso grande, pois é. Né? Assim, você pensa cavalo também. Cavalo tem uma aplicação clínica, prática, muito que considera-se bem. Olha só, cavalo de salto, ele só começa a treinar, ele só começa assim, a ser trabalhado, que eles falam, né? Depois de mais velho. Porque o cavalo de salto, é o que eu estava usando ele até como exemplo, né?
ele utiliza muito essa força de impacto dos ossos, por causa do salto mesmo, né? Do peso dele. Aí tem que esperar ossificar tudo, né? Tem que esperar fechar tudo, porque senão a lesão óssea vai ser inevitável. Porque você imagina o impacto desse num osso que ainda não tem aquela resistência ali direitinho da metáfise, que tem que ter fechadinho. Não tem como. Ele começa a ser trabalhado nos obstáculos baixinhos, só para ele poder se acostumar e tudo, ser domado. Mas competir, o cavalo de salto só começa a competir com 7 anos, 8 anos mesmo, competir. Aqueles obstáculos super altos, não dá, não tem como. Já o cavalo de corrida, o de jockey, assim, né, de corrida, é potro. Aquele cavalo de corrida tem 2 anos. Ele começa a trabalhar com 2, 3 anos. Mas é porque para ele realmente não tem problema. Primeiro que ele corre em linha reta. Ele não salta. O impacto é menor, né? E assim, e o jockey é muito leve, né? O jockey tem que ser, pois é. Ele tem que ser leve justamente por causa disso. Primeiro, para ele não pesar para o cavalo poder correr bem. Velocidade, segundo, também para não forçar os ossos do animal, porque é um filhote, é um potrão, é tipo um filhotão, assim. Entendi. Potro, né? É um potro já com tamanho de adulto, né, que a gente fala. Mas é um crianção, o cavalo de jockey é um crianção mesmo. Professora, nada, pode falar. O que são as placas epifisárias que definem a mesma coisa da linha epifisária? É tudo sinônimo. Ó, linha epifisária, placa epifisária, disco epifisário, linha de crescimento. Aí tem mais sinônimo. Placa metafisária, disco metafisário, linha metafisária, tudo sinônimo, tudo a mesma coisa. Então, e é exatamente ali onde está na figura a linha epifisária? Deixa eu ver aqui, peraí. Não, olha só. Porque quando a gente diz fechamento das placas, aí diz o que está sendo preenchido por esse tecido esponjoso? É porque esse osso aqui representado no esquema é de um animal adulto, né? Então, essa linha aqui, ela já fechou. O que só é demonstrado aqui é como se fosse uma cicatriz de que aqui houve uma ossificação pós-nascimento, entendeu? É só uma marca que fica. Tá? Mas a gente pode chamar de linha epifisária quando está aberto ainda. Tá. E aí, exatamente ali onde está essa linha de crescimento, né, no seu desenho. Isso, só que ela é bem maior no animal que está crescendo. Isso daqui é um discão mesmo. O disco metafisário é até um nome, ou linha de crescimento, é até um nome mais adequado, porque é um disquinho mesmo, é gordinho ele. É um pedaço bem considerável. Era isso daqui, assim, ó. A demarcação de metáfise era aqui, ó. Show. Era grandão. E aí vai depender de... Pode falar, pode falar. E o tempo de fechamento disso vai depender de porte para porte, né? Depende de animal para animal, de raça para raça, e também do para que ele é, quais são as funções que ele desempenha, né? Se é um animal mais sedentário, se é um animal atleta, depende também. Né? A nutrição também, pode falar. Eu estava participando de um simpósio no começo do ano com um oncologista aí. E aí não, é porque eu realmente não lembro o nome dele. E aí ele estava falando sobre o retardamento do fechamento dessa linha epifisária em cães acima de 40 quilos. E que não se sabe exatamente por que na medicina veterinária não se sabe exatamente assim, bem explicitado, né? Mas acredita-se que pela demora desse fechamento dessa placa e talvez, sei lá, eu tô falando de cães acima de 45 quilos, só para constar. Sim, grande, gigante, né? Quilos, demoram a fechar essa linha de crescimento. E por essa demora, pode ser que esteja associado essa mineralização mais lenta, associada aos casos mais
recorrentes de osteosarcomas, né? De osteosarcoma, sim. É porque o Você osteosarcoma... tem uma ideia, mais ou menos? Chuta alguma coisa? Porque parece que não é um consenso, né? Não tem assim, é por causa disso. Não, é porque assim, esses cães de raça gigante, eles têm muito osteosarcoma. É uma incidência e uma prevalência nessas raças muito grande. E parece que cada vez mais eles têm mais osteosarcoma. Assim, vai passando o tempo, vai aparecendo mais osteosarcoma nesses animais. Por isso eu estou falando de incidência também, né? Mas assim, porque a gente tem que pensar o seguinte: a célula cancerígena, ela é uma célula que vem de uma proliferação que deu errado. Não sei se vocês têm essa noção. Uhum. Assim, por a gente ter ainda nessa região aqui do disco, né, muita proliferação de osteoblasto, né, eles estão aqui assim, né, doidinhos, se proliferando ainda. Quanto mais tempo eles ficam ativos, mais tempo eles têm para dar errado. Uhum. Né? Porque assim, depois que o osso fecha, eles só ficam aqui, ó. Osteoblasto só está aqui, ó, quiescente no periósteo, aguardando ver se vai ocorrer alguma lesão na matriz. Se não ocorrer, eles ficam aqui quietinhos, né? Ficam só esperando, aqui como se fossem um banco de reserva, né? Fica ali quietinho. Então, não tem tanto risco. Só que quando o animal apresenta muito tempo de ossificação, então demora muito para crescer, mais tempo você tem osteoblasto muito ativo aqui. E eles se proliferam, né? Então, assim, a probabilidade de um aqui sair torto, malvado, é grande, né? Quanto mais tempo você tem osteoblasto ativo, maior a probabilidade de alguma coisa dar errado. É diretamente proporcional mesmo, né? Então sai um aqui malvado, torto, aí pronto. Você sabe que o osteosarcoma é extremamente agressivo, né? O animal apresenta o osteosarcoma 2, 3 meses depois está morto, né? Se não fizer nada, né? Nenhum tratamento cirúrgico, né? Para tentar conter. Ele é altamente metastático, então ele é bem problemático. É um dos tumores mais agressivos que tem. Ele é terrível, terrível. Entendendo isso agora, faz sentido os dados que ele apresentou. Ele é da Academia de Oncologia Americana e brasileira, sei lá o quê. E aí ele estava explicando que a incidência em animais castrados é muito maior de osteosarcoma, quando a castração é pediátrica, porque sem o hormônio sexual, a placa epifisária demora a fechar. Demora mais. Muito sentido que você falou. Então, quando você castra muito cedo, demora mais a fechar, você incide. Aí ele estava falando que para cães de... Por exemplo, a incidência para osteosarcoma de cães acima de 45 quilos é de 20%, mais ou menos. Uhum. E para cães abaixo de 15 quilos é de 5%. E segundo os estudos e a literatura que ele apresentou, aumenta em 4 vezes para cães castrados. Aí você imagina, um cão castrado acima de 45 quilos vai para 80%, se for... Não é, óbvio que não é assim. Mas é muito grande. Aí agora faz muito mais sentido o que você está explicando. Não, com certeza não. E assim, e já é um animal que vive menos, né? Assim, você pensar num dog alemão, esses cachorros enormes, assim, de mais de 45, né? Dog alemão, aquele outro, como é que é? São Bernardo, Terra Nova. São cães que já vivem pouco mesmo. São animais que vivem 9 anos, 10, e já todo cheio de artrose, todo cheio de problema articular. Já nascem com os problemas articulares, coitado. É displasia, entendeu? Tem displasia de cotovelo, coxo femoral, cheio de artrose, todo tortinho, né? Ainda vai encarar uma neoplasia agressiva dessa como osteosarcoma, né? Terrível. É um animal assim que você já tem que adquirir sabendo que o problema é quase que inevitável, né? Obrigada, professora. Nada, minha querida, nada. Tá bom a gente debater esse tipo de coisa. Então, em relação à metáfise, a todos esses processos aqui do crescimento ósseo, alguma dúvida, pessoal? Não? Não, professor. Perfeito, então.
Aí vem cá, agora a gente vai trabalhar aquelas duas imagens radiográficas ali. Vamos ver aqui, ó. Vou de vermelho. Vamos lá. Pessoas. Essa daqui, então, ó, é uma imagem, né, radiográfica, uma imagem de radiografia digital que tem uma definição muito boa, né, em que a gente observa a região do antebraço, a parte distal do braço também, e da articulação do cotovelo. Que ossos são esses aqui na radiografia, gente? Fala para mim. Que osso é esse aqui? Esse. Seria o húmero? Tô Húmero. chutando. Isso. Isso aí. Húmero, foi. Húmero. Esse aqui. Rádio. Rádio. E esse? Ulna. Isso aí. Muito bom. Exatamente, gente. Excelente, tá? Então, identificaram aqui os ossos da região, né? Ótimo, excelente. Tá? Como é que vocês sabem que esse daqui é o rádio? Professor, o que eu usei para decorar foi uma coisa muito simples. O rádio é menor que a ulna. Que o rádio é menor que a ulna, né? É, coisa bem simples. Grava o seguinte, o rádio é sempre mais cranial do que a ulna. É isso também, isso que eu ia falar também. Isso, é cranial, né? Isso. Uhum. Porque assim, quando eu te mostrar, eu agora tô com o modelo 3D do gatinho. Vou mostrar o gatinho para vocês daqui a pouco. Eu tava só com o cavalo, agora eu tô com o gato também. Eu vou mostrar para vocês que não tem muita diferença de tamanho, não. Tá? No cavalo tem. No cavalo tem, porque a gente tem uma fusão ali. Porque eu peguei pelo cavalo. Como você fez pelo cavalo, eu peguei o modelo e falei, é maior que o rádio, é menor que a ulna. Eu não esqueci. Mas você vai ver no gato, no carnívoro, né? Que os dois são do mesmo tamanho praticamente. Não tem muita diferença, não. Tá? Então, nesses animais, no cavalo que é muito diferente mesmo, porque boa parte da ulna se fusiona com o rádio. Então o rádio fica enorme no cavalo mesmo e a ulna menorzinha, mas vocês vão ver só que não tem muita diferença de tamanho, não. Tá? Já em relação à tíbia e à fíbula, não. A tíbia e a fíbula tem diferença em todas as espécies. A fíbula é sempre mais fininha e menor do que a tíbia. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, seguinte, agora eu vou limpar aqui de novo para a gente poder ver com toda a clareza aqui e vou dar um zoom. Pessoal, eu expliquei para vocês na nossa aula aí como que a imagem radiográfica é formada, né? A gente viu naquela outra imagem radiográfica lá, que a gente viu o osso peniano, tudo direitinho. Então a gente sabe que quanto mais escuro na região da imagem radiográfica, foi onde os raios-x tiveram mais facilidade para passar. Então o filme ficou aqui escuro, né? Então, quanto mais escuro, mais facilidade. Tá? Ou seja, quanto mais escuro, tá? Menos denso. Tá? Quanto mais escuro, menos denso é aquele tecido. Quanto mais claro, mais denso. Por isso que os ossos ficam mais em cinza claro, mais esbranquiçados, porque eles são muito densos, né? E o raio-x tem dificuldade para passar e transformar o filme em prata metálica negra. Aí, olha só. A gente estava vendo aqui nesse esquema, né, que os ossos longos têm, então, uma diáfise, né, onde nós temos ali nas paredes desse cilindro, que é a diáfise, a substância compacta, e nas epífises nós temos a substância esponjosa, que é menos densa, uma esponja mesmo, né? Vocês conseguem identificar isso aqui?
Vocês conseguem visualizar? Dá uma olhada só na una aqui, ó. A una, todos eles, os três, tá, gente? Os três aqui são ossos longos. O húmero, o rádio e a una são ossos longos, tá? Os três têm essa estrutura aqui que a gente está vendo. Tá? Vocês conseguem identificar aqui essa consistência que a gente viu ali no desenho? Olha aqui, ó. A gente viu trazer uma parte meio esponjosa ali na epífise, ali bem na extremidade, onde você tá com a mãozinha aí. Com a mãozinha, né? Aqui, ó, a gente consegue ver que legal, ó. Ainda mais radiografia digital, que a definição é ótima, a gente vê bem, tá vendo? Aqui na una, ó, a epífise dela esponjosa, o próprio húmero, ó. Professora, Oi, só fala. aparece essa parte esponjosa na digital por conta A radiografia tradicional, ela não fica tão bem definida igual essa daqui, não. Dá para você ver, porque aqui fica mais escuro, né? Porque é menos denso. Mas não fica esses poros bonitinhos, assim, não fica bonitinho na tradicional. Mas hoje em dia, praticamente todo mundo usa digital. Acho que é difícil, assim, um lugar que não tenha, né? Mas, assim, o pessoal tá evoluindo bem aí. Até porque facilita muito para nós, né? Para ver qualquer inconsistênciazinha, lesãozinha, a gente consegue ver na digital. Muito bem. Obrigada. Nada. Aí, olha só, aqui na diáfise, gente, ó, do rádio, da una, tem uma parte daqui do húmero, ó. Olha aqui como que a substância compacta é mais densa, ó. Ela fica uma linha mais cinza claro aqui, ó. E a gente viu que no interior da diáfise a gente tem o que? A cavidade medular, né? Onde nós temos um tecido mole. Né? Então a gente consegue ver bem a cavidade medular aqui porque ela é menos densa. E a substância compacta aqui, ó, formando a região que a gente chama de cortical do osso. Sempre que vocês ouvirem esse termo, a cortical do osso está meio comprometida ali naquele ponto proximal, alguma coisa assim, vocês vão fazer estágio, uma coisa do tipo, tá? Vocês já sabem que é a substância compacta, tá? É um sinônimo. Só que a gente usa isso mais em radiografia, em diagnóstico por imagem, que vocês vão ouvir mais esse termo, cortical do osso. Tá? Então, conseguiram ver bem aqui, né? Gente, vamos para essa. Tá? Aqui a gente está, então, vendo uma radiografia. Essa daqui é uma médio-lateral, foi tirada de dentro para fora, uma médio-lateral. Tá? Então, olha só, da região da coxa, da perna e do pé, aqui do tornozelo, de um cachorro. Opa, volta pro meu zoom. Ó. Tá, então a gente tem a coxa, a perna e parte do pé. A articulação do joelho, a articulação do tornozelo, do tarso. Tá? Pessoas, tá tudo bem aqui? Não, professora, tem uma fratura ali. Tem uma fratura no fêmur. Fratura de fêmur, né? Isso aí. Exatamente. Então tem uma fratura completa, né? Tá? Uma fratura completa de fêmur aqui. Por que a gente consegue identificar tão bem na imagem radiográfica, né? Uma fratura, ainda mais uma fratura dessas, né? Uma fratura bem gritante. Então, por quê? Porque na radiografia a gente consegue ver a perda de continuidade, né? De uma metade do osso para outra. Ó, aqui a gente vê perfeitamente, né? Tá tudo contínuo, bonitinho. Né? Tudo perfeitinho aqui. Né? Não tem nenhuma perda estrutural. Aqui não. Né? Então, aqui nós temos uma fratura completa de fêmur, né? Uma fratura até na posição que está, fratura por acavalgamento, que a gente chama. O que é o acavalgamento? É quando
essa extremidade proximal aqui da fratura, a cavalga por cima da outra. Então, é como se ela deslizasse, tá? Desliza por cima da distal aqui. É claro que isso daqui deve estar doendo muito na fratura de fêmur, então dói muito, né? E os tecidos aqui em volta, né? A musculatura, os vasos e nervos estão com certeza bastante inflamados aqui devido à reação. Né? Então deve estar tudo muito dolorido aqui, né? Dá uma hiperalgesia grande aqui. Tá? Bom, então vocês identificaram a fratura aqui e agora eu vou testar se vocês estão sabendo reconhecer esses ossos daqui. Tá, então esse daqui vocês já falaram que é o fêmur, né? E esse aqui? Seria a patela? Patela, isso. E esse? É o tíbia. Tíbia, e essa? Pequenininha, magrinha. É, que você já tinha falado, é a fíbula. É a mais Fíbula, fininha. né? Isso aí. Tá vendo como é que... Aqui sim, tá vendo? Esse aqui é um carnívoro, é um cachorro também. Olha só a diferença, tá vendo? A tíbia e a fíbula, a gente vê que é gritante, né? A fíbula sempre fininha, mas no rádio e na ulna, a gente quase não vê no carnívoro a diferença de tamanho, entendeu? São os dois bem desenvolvidos aqui. A diferença de tamanho que eu falei não é nem da espessura. Eu vi assim um mini, por isso que eu usei, assim, eu procuro coisas fáceis para me ajudar a decorar, né? Sim, Depois sim. eu vou aprendendo os nomes. Aí eu falo de comprimento mesmo. Eu falo, o rádio é menor que a ulna em comprimento. Aí fica mais fácil para mim. Sim, sim. Mas isso aí você tenha em mente que é no equino, tá? No equino. Sim, sim. Uhum. Só nele O rádio é mesmo. mais cranial, já aprendi. Isso, é. Cranial é uma constante para qualquer espécie. Ele é mais cranial e a ulna é mais caudal. Bom, aí e essa região aqui é o que, gente? Você já tinha falado, acho que é o tarso. Isso, é o tarso. Tô testando vocês. Testo mesmo. Aí vem cá, a pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Esse animal aqui da primeira imagem, jovem ou mais velho? Então, eu falaria mais velho, porque parece que ele não tem aquele disco da metáfise. Eu não sei como apareceria numa radiografia. Daria para ver assim bem. Dá Dá para para ver. ver ali a epifisária ali, né? E ela tá fechadinha. Não sei se mais. Ah, tá. Você não falou sobre idoso, falou só sobre mais velho, né? Isso. Eu não sei como é que seria num jovem, como apareceria numa radiografia. Eu vou te mostrar. Então é isso aí, gente. Vocês mataram a charada, ó. Aqui a gente consegue ver, ó. Ó, olha a linha epifisária aqui da ulna, ó. Fechadinho, ó. Tá? Pessoas, isso é um disco aberto, né? Um disco metafisário é de tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é bem menos denso, então fica preto. Fica escuro. A gente vê ali que tá aberto ainda, tá ossificando, entendeu? Olha aqui, ó, vem cá comigo, ó. Esse aqui agora, da segunda imagem. Olha aqui que eu vou dar um zoom. Acha pra mim o disco. Ele tá gritando. É aquele espaçamento em branco ali, professor? Isso tudo é disco? Preto. Procura alguma coisa mais escura. Tô vendo aqui perto da fratura, ali embaixo do fêmur, eu não sei, e na parte da tíbia também, em cima, não sei se seria isso? Isso aqui que você diz? Não. Não é isso aqui isso. não?
Não, bota a mãozinha no centro aqui. Eu vi o preto no centro aqui da tíbia e um pouquinho ali no final do fêmur. Seria isso? Isso aqui, ó. Isso. Isso. O fêmur dele, na verdade, já tá no finalzinho da consolidação do disco, ó. Tem até um pedacinho aqui que ainda falta fechar, tá vendo? Ó? Opa, só com zoom mesmo. Olha só. Mas no aparelho de radiografia digital você dá zoom de quantas vezes quase você quiser. Quanto maior a definição dele, você consegue dar zoom. Aqui é porque eu tô com a delimitação do slide mesmo, que não dá para dar mais zoom, mas olha aqui, ó. Tem uma linhazinha mais escura aqui, agora na tíbia, tá gritando aqui, ó, o que eu falei para vocês, ó. Estão vendo aqui a abertura, ó? Do fêmur eu não consegui ver, não. Da tíbia dá para ver bem. Do fêmur No fêmur tá muito sutil. Tá muito sutil no fêmur. É bem aqui assim, ó, mais para caudal dele aqui, ó. Tem uma aberturinha. Ah, tá, vi. Muito sutil, tá muito sutil mesmo. O fêmur tá difícil de ver. Tá? Aqui na tíbia não, ó, na tíbia, na metáfise proximal dela aqui, ó, tá bem aberto ainda. É porque essa região da tíbia vai fechar com 2 anos e pouquinho. Você então, sabe a raça desses cachorros? Não. Do de cima e do de baixo? Cara, que estábulo perfeito esse de cima. Que raça é essa, meu Deus? Parece prótese. Aham. Não, ele é perfeitinho, ele tá uma belezinha mesmo. Mas isso aqui é a definição, é a definição da imagem. Radiografia digital maravilhosa. Quem gosta de anatomia, gosta de cirurgia e diagnóstico por imagem, não tem jeito, né? Então, fico horas olhando isso daqui, adoro. E olha isso aqui. Vocês conseguem achar na tíbia de novo? Vocês conseguem achar o outro disco na tíbia? Olha bem, olha bem. O proximal lá perto do tornozelo? Aí eu não tô conseguindo, não. Uhum. Olha aqui, ó. Dá para ver bem também. Aqui, lá, ó. Caudal. Ah, tá. Tô vendo. Tá vendo que tem uma linha interrompida aqui, ó, mais escura? Uhum. Isso é cartilagem. Isso é cartilagem. Isso é cartilagem. Ficou mais escuro assim, vocês já sabem que tá aberto o disco dele. A gente fala, tá aberto ainda, tá fechando. Olha a diferença desse cara aqui, ó. Não tem descontinuidade, ó. No rádio a gente não vê nem nada, né, ó. De tão bem fechado que tá, ó. Mesma coisa no húmero, não dá pra ver nada no húmero. É isso. Então esse de baixo é mais jovem, né? Jovem. Você falou que a tíbia, ela fecha a tíbia. O fêmur, então, fecha primeiro? Fecha. Quando a gente está nessa. A gente faz a disciplina de diagnóstico por imagem, né? É que quando vocês não fazem só para pequenos, vocês fazem para grandes também. Então fica um pouco corrido ver isso na disciplina. Mas depois, quando você vai exercer, né, a profissão e tudo, você estudando sozinho ou fazendo uma pós-graduação, enfim, tem vários esquemas, vários materiais, né, em que a gente sabe quais são mais ou menos as faixas etárias. Claro que no cão isso depende muito de raça para raça, de porte para porte, porque o cão a gente tem uma variedade enorme, né? Mas a gente sabe quais são as idades mais ou menos que cada uma das metáfises fecham. Ou seja, dá para supor a idade do animal, além dos dentes, pelos ossos também, né? Sim. Legal. Dá para saber. Gato, então, gato que não tem muita variedade de tamanho, né? Só o Maine Coon, aquele Ragdoll, tem uns gatos que são de raça grande, gigante, né? Mas se for um gato de porte normal, de 3 quilos, 4 quilos, a gente supõe tranquilamente a idade dele pelo fechamento, né?
Se já tiver tudo fechado, tem mais de 2 anos, 2 anos e meio. Ah, entendi, legal. Tá? Certo, gente? Dúvida? Deu para ver direitinho tudo ali? Deu sim, professor. Perfeito, ótimo. Agora eu vou continuar testando vocês. Olha que belezinha essa imagem aqui. Da outra é a imagem radiográfica digital, ó. A definição. Tá? Muito boa. Vamos embora. Essas radiografias são boas para a gente ir estudando os ossos, né? Melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem, assim. Vocês já irem vendo desde agora, porque quando chegar na disciplina de diagnóstico, vocês estão afiados, igual lâmina de bisturi, novinha. Ah, olha só. Que osso é esse aqui? Ai, mandibular. Opa! Não é mandibular, não? É a mandíbula. Isso aí. Ah, tá. Mandíbula. Ulna. Não precisa falar o nome, o número dela, não. Só falar o que é, de forma mais geral. Cervical. Vértebra cervical. Seria C1? Essa daqui é C3. Vértebra. C1 essa daqui, filho. B. Qual que é o nome dela? Já sabe? Ela tem um nome próprio, específico, porque ela é muito diferente. Atlas. Essa daqui é quem? Ninguém? Pela ordem? Essa eu não arrisco, porque foi aquela aula que eu fiquei caindo toda hora e eu não consegui pegar, ainda não consegui assistir de novo essa parte da aula. Uhum. Eu tô meio viajando, mas estou pegando tudo que você está botando aí, botando aqui nas minhas anotações para eu estudar direito. Ah, tá tranquilo. Eu já botei as aulas lá no AVA, tá, Flor? Eu já botei tudo lá no AVA. Tá, legal. Vou ver se eu Tá lá consigo no AVA já. acompanhar. A primeira e a segunda aula gravada já estão lá no AVA, estão no YouTube também. E o material já botei todo lá também. O material, até articulação, já botei lá para vocês. Essa daqui é a C2. Essa é a C2. Essa é o Axis. Tem um nome diferente aí próprio também. C2. Deixa eu ver. Essa região aqui. Do pélvico é tarso, do torácico. Ai, é tarso também, agora me pegou. É parecido o nome um pouquinho. Metatarso. Não. Carpo. Ai, quase. Metatarso é lá atrás também. Foi quase. Quase. Carpo. Isso aí. É o carpo. Tô focada nesse parafuso aí, professora. O que é? Oi, isso aqui? Ah. É o acesso.
Ele estava no soro. Ah, tá. Ela acessa, que é o catéter. É o catéter. Parece um parafuso mesmo, ela foi falando. Não, isso aqui é um catéter, ó. É assim, ó. Não sei se vocês já viram o catéter, né? Ele é assim, ó. Tem ele tem um lugar aqui de acoplar o equipo, né? Aí tem um local aqui para você estabilizar. É o tem scalp? Um Seria aquele que não, tem aquele ali não é scalp, borboletinha? não. Aquele ali é um gelco mesmo. Ah, É um catéter intravenoso. Aí é aqui que ele vai dentro do vaso. E aqui a gente acopla o equipo, né? Onde está vindo o soro, sei lá, o que está descendo no animal, sangue, enfim. O fluido que está sendo administrado, né? Esse aqui é o catéter. Deixa eu ver esse daqui. Que moleza, hein? é o rádio, que é mais cranial do que a urna. Ah, gostei, hein? Ah, Muito bom. opa! Não, agora eu vou ficar falando rádio, mais cranial do que a urna. É quase um mantra. Quase um mantra. Oh, exatamente. Ah, a gente fala que o mantra, quanto mais a gente recita, mais internaliza. É quase isso, tá vendo? É, exatamente. Esse. Ai, esse aí é o húmero. Não, peraí. O escápula. Não, é o húmero mesmo, a Não, escápula é ele também. mesmo. Isso aí. Esse aqui é o braço. É o braço. É porque a escápula se funde, né, ali em cima e a gente fica, cadê? Achando que. Da escápula, você tá conseguindo ver? Vocês estão Tô, conseguindo ver a isso que eu tô escápula? falando. Tô, ela parece estar A fundida escápula, por causa dos ela é muito músculos. fina. É porque a escápula é um osso plano. E além de ser um osso plano, de ser mais fininha mesmo, ela ainda fica sobreposta a um monte de outras estruturas aqui. Então ela fica igual um fantasma, né? Aqui, ó, tá vendo? É, por isso que confundiu. Eu fiquei, o húmero, aí eu vi, realmente, ela é bem fininha, porque tem os músculos que você Ela tinha tá falado aqui. também, É, né? tem músculo, tem as vértebras, tem costela. Na frente dela, aqui, ó, ela tá aqui, ó. A imagem é tão boa que dá para ver até os anéis da traqueia, né? É maravilhosa, maravilhosa. Você fica viajando um tempão nisso daqui. Vai conseguindo ver um monte de estrutura. Eita! Peraí. É que nem quando eu falei que eu mandei o raio-x do meu gato, foi bom ter visto, porque eu fiquei vendo um monte de estrutura ali. Eu falei, ai, Você gente, fica um tempão, você fica olhando, né? Um tempo, e foi, aquilo ali, será que é aquilo? Será que é aquela estrutura que eu vi ali no desenho, que eu vi na aula? E é mesmo, acho que é isso. Aí você vai aprendendo, vai. Não, e na época que eu peguei aquela imagem, eu não sabia, né? Aí eu ficava, patela, cadê? Aí agora que eu fui ver, eu falei, nossa, como a patela dele estava bem fora do lugar, Você na viu? época eu não tinha me tocado. Eu É. falei, gente, com a displasia dele, como é que tá? Aí realmente eu fui começando a identificar as coisas. É. E é bom, né? Vocês já perceberam que vocês estão na terceira aula. E vocês já estão sabendo identificar isso daqui? Como é que a gente evolui, viu? Ó, que beleza. Conhecimento é poder, viu? Que beleza. Ó. Pessoas, a gente viu que na imagem radiográfica os locais de menor densidade ficam mais escuros, né? Que órgão é esse daqui? Eu acho que ela já deu um bizu ali, ó. Seria a traqueia? É a traqueia. É a traqueia. Isso aí. Por que a traqueia fica tão escura na imagem? Por que você acha que a traqueia fica escura? Pô, o que passa ali dentro da traqueia? Tá escura porque ela é menos Se a densa, né? Gabi falou alguma coisa, eu não escutei. Porque ficou mudo o microfone dela. Gisela, pode falar, você estava falando, pode falar.
Não, o que você falou, por quê? Porque ela é menos densa. Isso, é. Tá conseguindo me ouvir, professora? Agora eu tô. Agora eu tô Tá. te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Mas o que que passa aqui, então, dentro da traqueia que faz ela ficar menos densa, assim? Ar, gente. Ar. É. Eu procurando uma coisa assim, meu Deus, lembrando da outra anatomia. Eu falei, meu Deus, o que que passa? O que que passa? Nada, gente. É ar, pô. Isso é É ar. igual o pulmão, né? Pois é. Pô. Ar. Então, por isso que ela fica assim, ó. Ela Eu só fica... não respondi porque eu queria ver se os outros estavam atentos, porque isso era óbvio, professora. Né? Não, fala aí, gente. Fala aí. Só vocês duas participando. Cadê o resto da galera, povo? Eu Tá tô brincando, eu dormindo? tava pensando mesmo o que podia ser. Vamos participar, gente. Vamos aprender aqui, ó. É assim que a gente A vai, gente fala muito. né? É assim que a gente vai aprendendo aqui, ó. Olha que beleza. Isso aqui é ar, gente. Né? Então, o ar, pelo fato do órgão ser oco, né, e ter passagem de ar, ele fica muito com pouca densidade. Então, a gente vê perfeitamente aqui a traqueia, né, ó. E é o que ela estava falando ali, ela comentou, né? A imagem é tão boa que a gente consegue ver os anéis. Ela tinha falado, é verdade. Aqui, ó, olha os anéis da traqueia, ó. Né? E olha que os anéis da traqueia são de cartilagem, hein? Vocês veem que ela é tão pouco, a gente chama de radiolucente, tá? O termo em radiografia é radiolucente. Quanto mais radiolucente, mais escura é a estrutura. Quanto mais radioopaca, mais clara. Tá? Certo? Então a gente consegue ver até os anéis aqui da traqueia, realmente muito bonito, ó. E ver o caminhozinho que ela faz ali, passa tudo. Muito linda, muito É. linda. Tá, e quando ela chega aqui, ó, vocês já estão vendo respiratório, não, né? Respiratório vocês não chegaram, estão vendo o coração. Chegão, cardiorrespiratório. Não, mas vocês já chegaram em respiratório? Ah, Já? não, respiratório não. Estamos vendo a Não, parte né? de circulatória ainda. Circulatório, né? Porque o circulatório é grande mesmo, a primeira parte. Aí aqui, ó, nessa região, ela já tá virando brônquio, né? Aqui ela já se dividiu. Tá? Ela já se dividiu aqui. Tá? A gente vê até aqui, ó, eu não sei se isso fica mais evidente no zoom, com certeza. Peraí, ó. Nessa região aqui até a bifurcação dela em dois brônquios. E esse órgão aqui, que eu vou fazer o contorno. Seria o pulmão? Pulmão, isso aí, pulmão. Esse aqui. Eu sempre fico um tempão nessa imagem na aula mesmo, tá, gente? Eu sou assim. Eu quero provocar vocês. É assim que vocês aprendem. É aquele osso ali. Ninguém nesse? Não, essa daqui é uma Qual, vértebra. professora? Esse aqui, ó. Eu ia chutar uma vértebra torácica, não sei. É isso mesmo. É uma vértebra torácica. Isso aí.
Esse também você não sabe a raça, professora? Ele também tem uma coluna aqui boa, não. né? Não, tem. Esse aqui não. Aparentemente nenhuma MV. Esse daqui Granada. Esse cachorro aqui é um cão. O que dá para ver bem é que é um animal mesacefálico, né? Que tem o focinho do tamanho comum. Então, pode ser até de um poodle até um coque, Vira-lata, né? ou um vira-latinha, isso aí. Tem o focinho dele é normal, dá para ver bem aqui. Né? Não é braquicefálico de jeito nenhum. Isso aqui não é pug, não é shih tzu, bulldog. Não mesmo, com essa estrutura óssea perfeita. Bonitinho, né? Pois é. Por isso aí, essa coluna toda arranjadinha certinho. Bonitinha, né? Não, o que você quer estudar algum desarranjo ósseo, você pega uma radiografia de algum desses aí, né? Porque coluna, tudo. Pois é. Focinho, tudo tortinho, né? Esse osso aqui, gente. Esse que você tá botando aí? É, que eu tô contornando. Eu sei que aí é o externo. O externo. Isso. Mas aí tem é tudo externo aí? Ou as vértebras têm diferenciação igual ali em cima? Ele tem umas divisões ósseas aqui que a gente chama de esternebro. Ele vai até aqui, ó. Uhum. Não. Só que na imagem radiográfica é a mesma coisa da escápula. Ele é super sobreposto a outras estruturas, então ele fica um pouquinho difícil de... Fica mais fantasmagórico, né? Igual a escápula, né? Aqui, ó. E essa daqui tem um monte, né? Ó, vou pegar uma, tá ficando uma confusão aqui, mas tá ficando legal para depois fazer um esqueminha aí no material de vocês, ó, aqui, esse. Já printei tudo que você já escreveu, já botei aqui na minha Printa sim, fica legal, ó. Eu também. Printei tudo. Vou printar, imprimir e colar tô botando no Word aqui Vou direto. fazer um pôster que é melhor. É legal, né? E o melhor é que vocês que estão fazendo, ó. Esse aqui, gente, tem várias, ó, uma sequência, que eu tô passando a caneta aqui, ó. Essa, são todas irmãs. Essa, aqui. Eu sei que é caixa torácica, mas qual o nome de cada uma? Costela. Poxa, professora. Costela. E eu ia falar isso, mas eu falei, não, deixa eu ficar quieta. Não, tá, a hora de errar é essa, mesmo assim, ó. É porque isso que eu falei, foi a parte da aula que eu fiquei caindo, eu falei, não, deixa eu assistir a... Não, pô. Tá tranquilo, vai aprendendo agora. É isso aí. Deixa eu ver que eu tenho várias coisas ainda para pegar vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Esse osso aqui, ó. Essa região aqui desse osso aqui, ó. Onde a gente tem esses dentes aqui, ó. Eu sei que é uma região mais rostral do que todo o resto do corpo. Isso eu posso te garantir. Sim. A gente tá na cabeça, tá rostral mesmo, isso aí. Esse osso aqui onde a gente tem os dentes molares, pré-molares, canino, é um osso enorme da face. É o maior osso da face. É o osso incisivo? Não. Não, o incisivo é pequeno. O incisivo, é o da frente, o incisivo né? não tá dando nem para ver aqui. O incisivo tá cortado aqui. É mais caudal ou incisivo. É um grandão. É o maxilar? Isso aí, maxilar. Eita! E... Aí, ó. Não, é porque eu lembrei que embaixo é o mandibular, óbvio, em cima é o maxilar. Isso aí, maxilar. Porque o incisivo estaria mais para cá, tá vendo? Não dá para ver ele. Sim, ali na frente, né? Que ficam os dentes. Eu lembro que você falou dos dentes incisivos. Isso. Esse aqui, ó. Que está se articulando com o Atlas. Onde tem o forame magno.
Ai, professora, aí você me pegou. Pode colar, olha aí, cola. Tem uma outra, a última estrutura que eu vou mostrar para vocês aqui, só para depois, na verdade mostrar não, porque não dá para ver, mas pra vocês nunca confundirem ele aqui. Esse é o occipital, tá? Esse aqui é o occipital. Ah, tá. O occipital que se articula com o atlas. Que é que você falou que com outros ossos faz a cavidade do ouvido, né? Do encéfalo. Isso, do encéfalo, perdão. Isso. O occipital é o mais caudal do crânio, é ele mesmo. Tem um aqui que dá para ver bem também por causa da bolha timpânica aqui, que é o temporal. Esse daqui é o temporal. E o que mais que tem aqui? Deixa eu ver se falta mais algum osso aqui para mostrar. Tá, esses aqui, ó. Esses são metacarpos? Isso, são os metacarpos. Aí. Aí, ó, já ia falar falange. Falange é lá no... Falange já é aqui, ó. É lá embaixo. Essa daqui é uma, a falange proximal. Aí falange é mais palmar, isso? A falange é mais distal. Distal, isso. Se a gente quisesse demonstrar uma estrutura que tivesse aqui, ó, em relação a ela, seria dorsal e palmar para cá. Aí só depende um pouquinho do termo de direção. Mas então, isso aí é aí a falange não está mais palmar do que o metacarpo? Ou mais distal? Distal. Palmar ela está mais embaixo, distante. né? Ela tá mais distante da coluna do que o metacarpo. É distal. Puxa, de osso. Agora acabou tudo, hein? Liquidei tudo. Tinha aqui. Quer dizer, tem mais, né? Mas. A professora também podia arrumar umas imagens dessas aqui pra gente, além da apostila, pra gente. Essas imagens são boas. Sim, são boas, né? A gente podia compartilhar as nossas também, quem tem. Eu tenho de um braquicefálico. Quem quiser ver problema. Não, pode, manda aí pra gente trabalhar com ele também, ó, só mandar. Mas olha aqui, gente, vem cá, vocês falaram muito bem que essa daqui é a traqueia. Tem uma outra estrutura que passa muito associada a ela, muito perto dela aqui, que não dá para ver na imagem radiográfica. Esôfago? O esôfago. Isso aí. É o esôfago. Tá? O esôfago, gente, não dá para ver imagem assim, não, tá? Vocês podem ver que não dá para ver, porque o esôfago é um órgão muscular. Ele é músculo, principalmente músculo liso, né? No cão e no gato ele ainda tem bastante musculatura estriada esquelética, que a gente vai ver. Mas vocês veem que ele não fica visível. Né? Porque ele acaba se misturando em densidade aqui com a musculatura do pescoço. Então, a gente não consegue ver o esôfago. Agora, se o esôfago tiver com gás, né, ou tiver com conteúdo, a gente consegue. Um corpo estranho, ou então com contraste. Tá? Se fez um animal beber contraste, ele fica branco por causa do contraste. Então no raio-x, se a gente chegar a ver o esôfago, é porque tem algum problema. Porque ele não é visível normalmente, seria isso? É assim, ele pode às vezes só estar com gás, às vezes o animal engoliu um pouco de ar. Entendi. E aí a gente tem que associar com a clínica, né? Mas aí, por exemplo, aí tem que investigar também, como você falou, se pode ser um corpo estranho, já é uma coisa a se chamar atenção, né? Ele aparecer. Sim. Se o animal está com suspeita de obstrução, não tem como não ver assim. O esôfago costuma obstruir muito aqui, ó, na entrada do tórax.
né? Normalmente o corpo estranho fica preso aqui, porque ele fica um pouquinho mais afunilado, né? E tem uma curvatura aqui também. Ele fica preso aqui. Tá? Então, dá para ver bem. Se tiver com contraste também, né, moleza. Porque aí, como ele fica radiopaco, né? Na verdade, não ele, a luz dele, né? O interior dele, a gente consegue ver bem o esôfago. Assim, vocês veem que não dá para ver nada, né? Tá? E aí, gente, uma boa atividade, né? Uma boa atividade para a gente exercitar aí o que a gente está aprendendo. Posso apagar? Vocês querem printar de novo? Espera que eu quero printar. Tá. Foi. Epa, calma aí. Só mais um. Como é que eu podia esquecer de você, meu querido? E esse cara aqui? Coração. Ah, coisa linda. Só para finalizar. Pronto. Mais um print. Cada mergulho é um flash. Nossa, eu tô cheia de tela. Vou apagar tudo agora que já tá completo. Eu fui printando tudo. Posso? Vou Por mim apagar aí. pode. Não sei. Pode? De qualquer forma, vai ficar gravado também. Depois, só olhar de novo. Fui. Vamos lá, pessoal. Funções dos ossos. Né? Quais são as funções deles, então? Eles é que dão essa armação para o corpo, né? Se nós, ou os animais, né, os mamíferos aí, não tivéssemos ossos, nós seríamos uma massa sem forma, né? Uma massa de tecidos moles sem forma. Né? Então, o que dá armação para o corpo são os ossos, né? A gente não pode esquecer, pessoal, que são os ossos auxiliados pelas articulações, porque sem as articulações os ossos também não são armados, não estão na sua, não formam o esqueleto ali, né? Então, os ossos formando então a armação junto com as articulações. Servem como alavancas para os músculos, isso daqui principalmente os ossos dos membros, né? Os membros, né? Principalmente os ossos longos, né? Os ossos longos, então, servem muito como alavancas, permitem que o animal se locomova, e o aparelho locomotor. Tá? Também servem como protetores de vísceras. Olha aqui, ó, né, na região do tórax, as vértebras torácicas, as costelas e o externo, protegendo aqui o coração, os pulmões, os brônquios. Né? Então, são protetores de vísceras. A gente também vê muito isso na cavidade pélvica, onde nós temos lá o osso coxal. O osso coxal serve ali como um arcabouço ósseo também para os órgãos da pelve. Os ossos também servem como reservas de sais minerais, principalmente cálcio e fosfato. Tá? O cálcio é de suma importância para a manutenção da vida do animal, porque é com cálcio que ocorre a contração muscular. Tá? Além disso, ele é essencial para o funcionamento das sinapses,
que são aqueles pontos de comunicação entre os neurônios. Então, ele também está presente nas sinapses. Então, vocês verem, não tem como o animal sobreviver com uma deficiência grave de cálcio. Tá? Por isso que os ossos servem também como reserva. Então, se o animal não estiver repondo esse cálcio e esse fosfato na dieta, o organismo vai buscar nos ossos. E o fosfato, para que o fosfato é importante? Ele é um tampão. Um tampão extracelular. O que é um tampão, gente? O que é uma substância tampão? O que vocês acham? Ou sabem esse conceito aí? Uma substância que regula o pH? Exatamente, isso aí. Isso aí, cara. Tá? Então, ele regula o pH. É uma substância em que eu coloco em um meio para que ele aproxime o pH do neutro. Tá? Então, nós temos como tampão extracelular o fosfato, o bicarbonato, que também é um tampão aí muito importante, extremamente importante. Tá? Então, é para isso que serve. Se eu tenho um ambiente muito ácido, tá? Vocês vão ver que, principalmente, gente, os carnívoros, eles tendem bastante a fazer a acidose metabólica, tá? Então, esses tampões aqui, como o fosfato e o bicarbonato, existem aí para poder equilibrar o pH do sangue, tá? Para que o pH do sangue não fique ácido e esse animal sofra as consequências dessa acidez do sangue. Tá? Mas é isso aí mesmo, tá? Isso que é uma substância tampão. E, por último, né, nós temos a hematopoiese, como eu tinha dito mais anteriormente, lá falando da medula óssea vermelha. Tá? Nós temos aqui, então, a hematopoiese, produção de novas células sanguíneas. Ficou dúvida? Falando de reserva de sais... Pode falar. Pode, claro. Nada. Tá. Falando de reserva de sais minerais, um osso desmineralizado, ele remina... Isso aí mesmo, de novo ou perdeu, tá perdido? Não, ele repõe. Ele balanceando a alimentação novamente. Não, ele consegue repor, porque isso daqui, essa mobilização ou deposição do cálcio nos ossos é mediado por hormônios e por células. Então, isso assim, é de acordo com a necessidade do animal. A gente tem dois hormônios envolvidos nisso daqui, só vou falar muito breve, porque esse aí vocês vão ver em endócrino, mas falar aqui bem brevemente. A gente tem a calcitonina, tá? Então, a calcitonina e o paratormônio. Que a gente abrevia como PTH. A calcitonina também é um hormônio? Os dois, isso. Os dois. A calcitonina é produzida na tireoide e o paratormônio, como o nome já diz, na paratireoide, né? Os dois, então, participam desse mecanismo aí ou de retirada do cálcio dos ossos ou de deposição do cálcio nos ossos. O paratormônio tira. Então, quando o animal está com uma deficiência de cálcio, a paratireoide é mobilizada e o paratormônio
faz aí um mecanismo, uma cascata hormonal, que isso daí depois vocês vão ver em endócrino, que vai mobilizar, tirar o cálcio dos ossos. Quando você tem cálcio a mais no sangue, cálcio sobrando, a calcitonina vai depor esse cálcio nos ossos. Ela faz essa mesma cascata para que o cálcio seja depositado nos ossos. Então, isso daqui fica um feedback, né? Isso aí tudo é um feedback, mas de acordo com a quantidade de cálcio que você tem no sangue. Se tem de menos, paratormônio, se tem de mais, calcitonina. Tá? E aí a calcitonina, se ela estiver desregulada, a gente tiver algum problema que eu acabei de esquecer o nome que você acabou de falar. Tireoide. É ela que vai ser responsável por calcificar tecidos moles? Ela calcifica sim. Ela acaba calcificando tecido mole. Mas o grande problema de calcificação de tecido mole é quando você tem cálcio demais no sangue que não é depositado de forma correta nos ossos. O problema, às vezes, nem é da calcitonina, não. É porque ele vai se depositando de forma patológica nos órgãos. Entendeu? Uhum. É tipo quando você tem a doença renal crônica, você vai encontrar um quadro chamado hiperparatireoidismo renal secundário. O que é isso? O paratormônio acaba ficando... não é o paratormônio, né? A paratireoide. Ela acaba secretando muito paratormônio e os ossos do animal vão ficando sem cálcio e sem fosfato. E vão sendo depositados esse cálcio e fosfato nas vísceras. Isso acontece também. Você pode pesquisar a respeito. Doença renal assim, o paciente que está bem desregulado, bem adiantado na doença renal, ele sofre muito com esse hiperparatireoidismo. É bem complicadinho, assim, bem chato. Assim. Eu tive uma colega, só interrompendo, é isso aí, eu tive uma colega que ela teve uma persa, que ela tinha DRC e tinha o PTH também, o problema. Persa sendo persa. Persa sendo persa. Se gato já tem problema renal, já tem tendência a ter problema renal, é o PKD, persa né? 15 vezes mais tendência a ter problema renal. Né? Mas o persa dela tinha rim policístico, se bobear. Então, ela tinha uma que morreu que tinha hidronefrose, mas era misturada, e tinha persa mesmo. Eu acho que não. Ela nunca me falou, que é o PKD, né? Eu acho que não tinha, não. Foi a DRC mesmo, e aí ela começou a ter problema de hiperparatireoidismo e faleceu por conta disso mesmo. É uma tristeza. O hiperparatireoidismo é muito agressivo. O animal nem vem a óbito pela doença renal, vem pelo hiperparatireoidismo. Carinha, é bem agressivo. Então. Bom, é isso aqui, pessoas. Alguma dúvida em relação a esse slide aqui? Pô? Vocês querem parar um pouquinho para tomar uma água? Fazer um pipi? Sim, por favor. Sim, né? Tá bom. Então, tudo bem. Ó, a gente faz um intervalinho de 10 minutos, pode ser? 10 minutinhos? Sim, senhora. Então tá. Então, 10h25 a gente volta. Vou parar de gravar. Ok.